Essa questão ela foi anulada pela banca Funiversa. Questões anuladas por meio de recursos ou espontaneamente pela banca sempre traz estresse ao candidato. Dentre outros motivos, ao verificar duas ou mais alternativas corretas, o candidato, na maioria das vezes, ele se sente inseguro perante a situação. Dessa forma, nessa questão, vamos apenas mencionar alguns pontos considerados relevantes. Antes de iniciar a resolução, eu quero falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. Utilizaremos o princípio para fazer alguns cálculos na resolução. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta: de quantas maneiras Kaline poderá se vestir usando uma calça, uma camisa e um cinto? O que nós temos é que Kaline possui 3 calças, uma branca, uma verde e uma azul. Ela possui 3 camisas, uma branca, uma preta e uma amarela. E ela possui 2 cintos, um preto e um verde. Então, como que eu descubro a quantidade de maneiras que ela poderá se vestir usando cada uma dessas peças? Então, aonde é que entra o princípio fundamental da contagem? Acontece que nós podemos dividir essa descoberta em 3 etapas distintas e independentes. Que etapas são essas? Primeiro, a Kaline vai escolher uma calça. Nós temos então 3 possibilidades. Em seguida, segunda etapa, ela vai escolher a camisa. Ela possui mais 3 possibilidades. E a terceira etapa é a escolha do cinto. Ela possui 2 possibilidades. Então, para calcular o número total de possibilidades, nós vamos multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Ou seja, o número total de possibilidades é igual a 3 vezes 3 vezes 2. O primeiro 3 representa o número de calças. O outro 3 representa o número de camisas. E por fim, o número 2 representa o número de cintos. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 2 são 18. Então, a Kaline possui 18 maneiras de usar uma calça, uma camisa e um cinto. Então, essa é uma aplicação do princípio fundamental da contagem que utilizaremos aqui nessa resolução de alguns pontos relevantes, ok? Então, vamos à resolução. O enunciado ele traz 2 informações importantes. A primeira é que são 10 cores diferentes e a segunda é que são 5 clientes comprando uma lata distinta cada um. Vamos analisar a alternativa A. É possível se ordenar a entrada dos 5 clientes na loja, um por vez, de 30 maneiras diferentes. Aqui ele pede para ordenar. Se a ordem dos clientes faz diferença, então nós usaremos um arranjo de 5 clientes tomados de 5 em 5. Então, vamos incluir a fórmula. Um arranjo de n elementos tomados de p em p é igual numerador n fatorial dividido por n menos p fatorial. Quem é o n? É a quantidade de clientes. E quem é o p? É a quantidade de pessoas que estão no agrupamento.
Então eu quero um arranjo de 5 tomados de 5 em 5. Vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 5 fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 5 menos 5 fatorial é 0 fatorial. Sabemos que 0 fatorial é igual a 1. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 120. Muito bem, então é possível ordenar a entrada dos clientes na loja, um por vez, 120 maneiras diferentes. Então, a alternativa A está correta, porque ele não diz que é exatamente 30 maneiras. Então, se eu posso 120 maneiras, então eu também posso 30 maneiras. Ok? Alternativa B. A probabilidade de as cores serem todas diferentes é de 50%. A ordem, nesse caso, não faz diferença. Então, nós utilizaremos uma combinação ao invés de um arranjo. Então, primeiro eu quero calcular o total de possibilidades. Então, o total de possibilidades é uma combinação de 10 cores tomadas de uma em uma, vezes uma combinação de 10 cores tomadas de uma em uma, isso 5 vezes na multiplicação. Muito bem. Agora, combinação de 10 tomados de 1 em 1 é 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 menos 1 fatorial. Esse processo ele ocorre para as outras 4 combinações que estão na frente, que são iguais. Por que eu estou multiplicando as combinações? Porque pelo princípio fundamental da contagem, esse processo de contagem da quantidade de combinações que nós podemos fazer com as cores é um processo de 5 etapas. A primeira etapa é escolher a primeira cor, a segunda etapa é escolher a segunda cor, a terceira cor e assim por diante. E pelo princípio fundamental, basta multiplicarmos todas essas combinações. Então vamos lá, vamos resolver agora. 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Porque 1 fatorial é 1. A mesma coisa acontece para os outros casos. 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Muito bem, só mais um. 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Agora nós vamos simplificar tudo isso. 10 fatorial dividido por 9 fatorial vai dar 10. Então, nós temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Então, chegamos a 100 mil possibilidades. Então, a quantidade de combinações que nós podemos fazer com as 10 cores são 100 mil combinações. Agora eu vou criar o evento A, que são as 5 cores diferentes. E aí eu quero a quantidade de combinações que nós podemos ter com 5 cores diferentes. Agora muda um pouco. A primeira cor são 10 cores tomadas de uma em uma. Já a segunda cor, como eu escolhi uma, então é uma combinação de 9 elementos tomados de uma em uma. Vezes uma combinação de 8 elementos tomados de uma em uma. Em seguida, combinação de 7 elementos tomados de uma em uma e depois combinação de 6 elementos tomados de uma em uma. Veja que diminuiu a quantidade de cores justamente porque eu não quero que elas se repitam. Então, 10 fatorial tomados de 1 em 1 é 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 menos 1 fatorial. Agora, combinação de 9 elementos tomados de 1 em 1 é 9 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 9 menos 1 fatorial. Combinação de 8 elementos tomados de 1 em 1
8 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 8 menos 1 fatorial. Combinação de 7 elementos tomados de 1 em 1, 7 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 7 menos 1 fatorial. Combinação de 6 elementos tomados de 1 em 1 é 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 6 menos 1 fatorial. Muito bem, agora, dando continuidade, vamos simplificar tudo isso. Vamos fazer o parênteses. Então, o numerador fica 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Vezes 9 fatorial dividido por 8 fatorial. 8 fatorial dividido por 7 fatorial. 7 fatorial dividido por 6 fatorial. Vezes 6 fatorial dividido por 5 fatorial. Excelente, já simplificamos. Agora já dá para resolver alguma coisa. Vamos simplificar numeradores com denominadores. Podemos fazer isso porque nós temos uma multiplicação de frações. Então, o que sobra? 10 fatorial sobre 5 fatorial. Isso vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e vezes 5. Pronto, vamos parar por aí o fatorial. E embaixo vai ficar 5 fatorial. Cancelo o 5 fatorial com 5 fatorial. Muito bom. Agora, essa multiplicação, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 30.240 possibilidades. Então, nós podemos combinar cores diferentes de 30.240 possibilidades. Só que a alternativa pede a probabilidade. Então, só para resumir, nós temos o conjunto universo, que são todas as possibilidades, são 100.000. E eu tenho a quantidade de possibilidades para cores diferentes, que é 30.240. Então, a probabilidade do evento A é a quantidade de elementos de A, do conjunto A, dividido pela quantidade de elementos do conjunto universo. Então, vai ficar 30.240 dividido por 100.000. Como o denominador é múltiplo de 10 e ele tem 5 zeros, então a vírgula anda 5 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,30, 24 e 0. Não há necessidade de colocar. Transformando isso para percentual, vai ficar 30,24%. Muito bem, então isso indica que a alternativa B está incorreta. Porque na alternativa ele fala que a probabilidade é 50%. Veja que uma parte da resolução da alternativa B nos traz uma informação que garante que a alternativa E está correta. Que parte é essa? Criamos na alternativa B o conjunto onde as 5 cores são diferentes. E aí nós chegamos nos 30.240 possibilidades. E é justamente isso que ele está falando na alternativa E, onde o número de maneiras diferentes de os 5 clientes combinarem cores diferentes é igual a 30.240. Dessa forma, a alternativa E está correta. Concluímos também que a alternativa A está correta. Isso garante que a questão foi anulada, já que ela possui 2 respostas corretas. Muito obrigado e até a próxima resolução.